Barranco de lado a lado, 1,5 m só de estrada. Quem saiu de lá com vida de um estouro de boiada. Briga de foice no escuro, pra ele é marmelada. Pra quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada. Quem está molhado de chuva não tem medo de sereno. Fim da picada, Tião Carreiro e Pardinho, música do Tião Carreiro e do Lorival dos Santos. Tião Carreiro, cujo nome era José Nunes, de verdade, né? E o Pardinho era o Antônio Henrique de Lima. Dois violeiros de mão cheia. Criaram esse gênero aí, esse subgênero da música sertaneja, chamado pagode, que não tem nada a ver com pagode, aquele próximo do samba, né? E nas músicas tem um Carreiro que eu adoro, né? Tem muito dessa coisa do sujeito destemido, do sujeito corajoso, que não tem medo, que vai à frente, vai, acabou e vai, e enfrenta. Não se intimida, ô Arthur Covre. Mas tem gente que se intimida. Ou se tem. Tem gente que é amarela. Nossa. Nunes e o discurso covarde sobre a vacina. Ele insiste, vai. Reinaldo, as declarações anti-vacina de Ricardo Nunes continuam. Durante ato de campanha ontem à tarde, ele repetiu que errou ao instituir o passaporte de imunização durante a pandemia. Nunes disse o seguinte: se fosse hoje, eu não teria feito o passaporte da vacina. É a segunda vez nesta semana que Nunes critica a medida. A primeira foi em conversa com o blogueiro de extrema-direita, Paulo Figueiredo, que é investigado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Olha, um negócio, mas é abjeto, eu já tratei disso aqui ontem, e hoje o Boulos levou a questão para o debate e o Nunes deu uma resposta que eu quero comentar aqui. Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. E eu tenho muito orgulho da minha cabeça lógica. Esse reconhecimento só se deu porque você fez a coisa certa. E agora o senhor se mostra disposto a fazer a coisa errada. Porque quando se exigiu o passaporte da vacina, e os lugares em que se aplicou o passaporte da vacina, justamente porque eram locais em que havia aglomeração de pessoas, e já que há aglomeração de pessoas, então que entrem pessoas vacinadas, porque a chance de que estejam com o vírus é menor. Muito, abismalmente menor. Não, a sua resposta continua errada. A ser como o senhor está dizendo agora, o senhor se orgulhou de São Paulo do que aconteceu, mas não vai ter como se orgulhar mais. Entende? Lembrando que o que se fazia em São Paulo, na cidade de São Paulo, estava em absoluta conexão com o que se fazia no estado de São Paulo. É um absurdo essa sua frase. É um absurdo essa sua tentativa de justificar uma postura que, com a devida vênia, senhor, do ponto de vista científico, chega a ser criminosa. Tudo para fazer as mesuras ao bolsonarismo, porque o senhor se opôs também ao distanciamento social. O senhor disse que estudos demonstraram ser um erro. Quais estudos? De quem? Assinado por quem? Daí
que o Gorenstein, que é um homem honrado, tenha lamentado sua posição. Vamos lá. O médico Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do governo de São Paulo durante a pandemia da Covid-19, afirmou que as declarações de Ricardo Nunes são uma decepção. Em entrevista à Folha, o infectologista lembrou que tudo foi baseado na ciência. Ele disse: todas as estratégias foram técnicas e baseadas na ciência, em normativas definidas pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde. Não se considerou desejos ou percepções individuais. O médico lembrou que as estratégias adotadas agora, criticadas por Nunes, deram proteção à vida, já que garantiram a disponibilidade de leitos de UTI, respiradores, oxigênio e profissionais. E tem essa questão central. O que se procurava era baixar a curva para que os doentes pudessem ter atendimento, porque esse atendimento colapsou também. A política não foi sua. Isso de que o senhor se jacta tanto, não foi nem política sua, foi política do governo de São Paulo, que no que respeita à vacinação, o governo Dória foi exemplar, irreparável. E o competente Jean Gorenstein respondeu por isso. Um médico que tem uma atitude impecável. A sua fala continua vergonhosa. Deus queira que não haja uma pandemia e que não seja o senhor, o Bolsonaro de São Paulo, se eleito for. Porque milhares de pessoas morreram acreditando que distanciamento social era uma bobagem, que vacina obrigatória era uma bobagem. O senhor não vai defender a cloroquina também? A ivermectina? O tratamento de ozônio no traseiro? Hein? Me lembra o nosso glorioso Augusto César, que Bruno Covas dormiu na prefeitura porque ele tinha imunidade baixa em razão do tratamento que fazia, durante 3 meses, para não ter contatos externos que pudessem facilitar a eventual contaminação. Você já imaginou o seu antecessor, Bruno Covas, com a imunidade baixa, num ambiente em que ninguém dá bola para a vacina, em que a vacina não é obrigatória? Hein? O senhor já imaginou o prefeito Bruno Covas, então, com a imunidade baixa, sem qualquer medida de distanciamento social no auge da pandemia? O senhor está tripudiando sobre um cadáver. Uma vergonha adicional. Isso aí.